Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre a incrível Ilíada de Homero. Então vou mostrar pra vocês aqui o que eu li, tá? Pra poder vir aqui fazer esse vídeo e tal. Então eu li principalmente essa edição em 2 volumes da Ilíada, com a tradução do Haroldo de Campos. Eu li também, quando eu cheguei no 2º tomo dessa edição, eu comecei a intercalar a leitura dessa edição com essa daqui, que tem a tradução do Frederico Lourenço. Aí se você estiver estranhando o tamanho das Ilíadas aqui, é que é o seguinte, essa aqui do Haroldo de Campos é uma edição bilíngue, tá? Por isso que é tão gordinho, dividido em 2 tomos, tá? Então aqui você tem em grego, né, no original, e aqui você tem então a tradução dele. Essa aqui então é uma tradução portuguesa, tá? E assim, o que eu posso dizer pra vocês sobre a diferença entre essas 2 traduções? Essa aqui é uma tradução livre, em verso livre, então o Frederico Lourenço não se preocupou em usar a mesma métrica de Homero, nada disso. E o registro mesmo, a linguagem que foi utilizada aqui, ela é bem mais fluida, então é uma Ilíada bem mais tranquila de ser lida. Agora, a tradução do Haroldo de Campos é uma tradução criativa, então assim, isso me irrita um pouco, tá, gente? Essa questão de tradução criativa, porque é o seguinte, é como se o tradutor olhasse pro texto e dissesse assim, vou fazer melhor. A gente vai voltar a esse pensamento mais pra frente, tem uns textos teóricos que vão fazer um comentário bem mais amargo do que esse meu aqui, tá, com relação à tradução criativa do Haroldo de Campos, mas enfim, vamos lá então. Existe uma terceira tradução brasileira que é bem comum e é bem fácil de encontrar nas livrarias também, que é a do Carlos Alberto Nunes, que é um médico que dedicou boa parte da sua vida a traduzir Homero. Então assim, dizem que essa é a tradução mais bacana, só que eu não conheço, eu não tenho aqui, então eu não vou ficar comentando sobre a tradução do Carlos Alberto Nunes. Outra Ilíada bem interessante que eu li também foi a versão da Ruth Rocha para crianças, que eu super recomendo. É um reconto super bonito, super bem feito. Não sei se vai dar pra vocês verem porque eu estou gravando esse vídeo com a luz da manhã, mas existem aqui alguns verbetes, tá? É como se fosse um glossáriozinho aqui conforme o texto vai correndo. Tem algumas figuras também explicativas sobre o texto. E o vocabuláriozinho mais, assim, teoricamente complicado para as crianças vai estar ali, então, nessas quadrinhas. As ilustrações também são lindas, enfim, é um livro que eu recomendo, porém, assim, dê uma olhada na livraria, vocês vão ver que o vocabulário não é tão fácil, então é o tipo de livro que eu recomendo que você dê de presente para crianças, se você tiver tempo de ler o livro junto com elas, tá? Ou se essas crianças já forem um pouquinho mais velhas, mais autônomas. E você pode sempre dar um livro desse junto com um dicionário para criança, né? Enfim. Mas é muito bacana. Existe o reconto nessa mesma roupagem aqui da Odisseia também, mas enfim, a Odisseia é o nosso livro de julho, se eu não me engano. A gente volta a comentar sobre essa tradução também. Agora, para textos de apoio, eu li então os textos que estão nessa edição aqui, que são textos muito bacanas mesmo, bem elucidativos. Temos inclusive aqui mapinhas e etc, pra gente poder se guiar aqui conforme a leitura. E eu li também alguns dos textos desse livro, que é o Grandes Epopeias da Antiguidade e do Medievo, que tinham a ver com a Ilíada. Então é isso, esses foram os textos de apoio que eu usei, sem contar, claro, o meu livro de ouro da mitologia grega, do Thomas Bulfinch, que ficou sempre à mão, toda vez que surgia ali uma divindade que eu não conhecia ou que eu não me lembrava da história muito bem, eu consultava aqui, porque eu gosto muito desse livro. Mas assim, gente, nessa própria ediçãozinha aqui, vocês vão ter também um índice de personagens principais e coisas do tipo, que é bem explicativo mesmo, são textos bem curtinhos, né, um parágrafo para cada uma dessas divindades, mas enfim, fica a critério de vocês. Antes de continuar falando sobre a Ilíada, é importante esclarecer o seguinte, isso aqui não é uma videoaula sobre a Ilíada. Eu não vou ficar falando da obra do ponto de vista acadêmico nem nada do tipo. Se você estiver procurando informações mais técnicas sobre a Ilíada, eu recomendo que você assista ao vídeo com uma entrevista com o professor André Malta, ele sim, especialista em Ilíada, Homero e etc. E é um vídeo sensacional que eu vou deixar lá embaixo na descrição desse vídeo, tá? E só mais um recadinho, gente, eu vou precisar comentar sobre a história inteira da Ilíada. Então, pra você aí que acha que ainda existe algum tipo de spoiler que alguém possa dar a respeito da Ilíada, que, gente, olha só, essa história surgiu mais ou menos em 700 a.C. Mas nunca se sabe, não é mesmo? Então caso você tenha a intenção de ler a Ilíada, não quer spoilers, deixa pra ver esse vídeo depois, tá bom? Então é isso. Eu não fiz roteiro pra esse vídeo, como aliás eu não faço pra nenhum vídeo do meu canal, mas eu tenho zilhares de, folhas aqui com anotações que eu fiz ao longo da leitura, caderninho com anotações também. Então é isso. Provavelmente eu vou me perder aqui no meio de tanta coisa, mas vamos lá então, vamos tentar. Ilíada então é um poema épico, composto por 24 cantos. Nessa ediçãozinha aqui do Haroldo de Campos a gente
gente tem metade, exatamente. Os 12 primeiros cantos estão no primeiro volume, a continuação, os outros 12 estão aqui no segundo, composto por nada mais, nada menos do que 15 mil versos. E agora olha só, presta atenção, isso aqui é bem importante. Ilíada não conta a história da Guerra de Troia, gente. Não, ela vai contar apenas a história de um acontecimento dentro daqueles 10 anos de guerra. E qual seria esse acontecimento? A ira de Aquiles, que aconteceu no último ano da Guerra de Troia. Só que é o seguinte, esse livro, a Ilíada, não vai contar pra você a história do último ano da Guerra de Troia, não. É apenas esse episódio que durou 51 dias, é só isso. Eu sempre vejo muita gente dizendo que a Ilíada conta a história do último ano da guerra. Não, você não vai ficar sabendo o final da guerra, por exemplo. Você vai ficar sabendo exatamente o começo, o meio e o fim, o desenrolar da ira de Aquiles. Tanto que Aquiles é o personagem principal dessa história, é ele quem tem mais falas, é ele quem aparece mais, aqui é mais mencionado ao longo da história toda, então é isso. E a guerra ficou conhecida como Guerra de Troia, só que na verdade assim, durante esses 51 dias a gente vai acompanhar um episódio que aconteceu durante o cerco a essa cidadezinha chamada de Ilion, que era uma cidade murada, que ficava nessa região de Troia, então, que hoje em dia a gente chama de Turquia. Não sei se vocês perceberam o que eu tô fazendo aqui, mas eu estou tentando contextualizar. Então, isso é uma coisa que você precisa fazer quando você estiver estudando essas epopeias, Homero, Antiguidade, etc. Inclusive, nesse vídeo que eu indiquei pra vocês, o entrevistador vai perguntar pro professor, né? Ah, mas quais seriam, então, os obstáculos pra alguém ler a Ilíada hoje em dia, né? Um período completamente diferente daquele em que se passou essa história e tal. E aí o professor vai dizer, né, que um dos obstáculos seria o registro mesmo, a forma como foi contada, e o registro que os tradutores usaram também, que não é fácil, como eu falei pra vocês, até a linguagem que a Ruth Rocha vai usar aqui na Ilíada é um pouco pesada pra criança. Pesada no sentido de dificuldade mesmo, tem palavrões, até tem um pouquinho, mas chega a ser engraçado, depois eu vou comentar com vocês. Então tem essa questão do registro, tem a questão da forma também. Então, como eu disse pra vocês, eu não li a tradução do Carlos Alberto Nunes, mas nesse texto aqui, Como Ler as Epopeias, do professor Roosevelt Rocha, ele vai dizer que existe um ritmo pra gente seguir durante a leitura daquela tradução, que vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Esse é o início. Canta minha cólera, ó deusa funesta, que Aquiles o pelida, causa que foi de os arquivos sofrerem trabalhos inúmeros, e de baixarem para Hades as almas dos heróis, aí numerosos, tá sublinhado o meio, eu não consigo, numerosos. Enfim, é isso. Então existe um ritmo. Não sei se vai dar pra vocês verem aqui, mas o professor sublinhou direitinho todas as sílabas que a gente precisa, né, usar como sílaba forte, né, como sílaba tônica aqui durante a leitura. Enfim, gente, eu não consigo ler dessa forma. Imagina ler 15 mil versos desse jeito, mas tá, fora a forma e o registro, tem também a questão dos deuses, e aí livros como esse aqui vão te ajudar pra caramba. Esse aqui é um livro maravilhoso que me deu muita vontade de ler por inteiro e fazer um vídeo aqui no canal. Quem sabe mais pra frente apareça um videozinho aqui sobre esse livro, que é incrível. Mas pequenas enciclopédias sobre deuses gregos, sites na internet, enfim. Você começa a ler ali as pessoas chamando o Aquiles de Pelida, aí você fica assim, Pelida? Mas por quê? Aí vai ter uma notinha de rodapé, alguma coisa que vai te dizer, não, olha só, Aquiles foi filho de Peleus. E aí, olha só, quem é Peleus? Quem é Tétis? Tétis é a mãe dele. Então se você não sabe quem é Tétis, quem é Peleu, porque ele é chamado de Pelida, porque ele tem orgulho disso, você vai perder um pouco da história, entendeu? Então contextualizar com os mitos certinho, com os heróis, etc. vai ser bacana pra você. E eu volto a dizer, eu sempre digo isso pra você, você não precisa ser transcendental do Paranauê em mitologias greco-romanas pra ler Ilíada. Não, você só precisa ter paciência e procurar aqueles deuses que são mencionados mais vezes e que você não conhece. É claro que eles vão falar bastante aqui de Afrodite, Apolo, esses deuses são mais comuns, assim, eu diria. Eles aparecem mais na mitologia hoje em dia. E aí o pessoalzinho que leu Percy Jackson e coisas do tipo vão dizer assim, ah, conheço todos. Então assim, conhece tudo muito mastigado. Se você quiser uma coisa mais aprofundada, bora ler esse tipo de livro aqui, tá? Eu vou deixar o link lá embaixo onde você pode encontrar a edição mais nova. Esse aqui é de quando eu tava no colégio, gente. E esse aqui é um daqueles livros que estão sempre sendo relançados, desde a época em que foi lançado. Tá sempre nas livrarias. E talvez valha a pena já destruir alguns sonhos aí de vocês e dizer pra vocês que sim, existe ali um registro, né? Foi encontrado ali catacumbas de uma cidade murada que existiu mais ou menos ali na época da Guerra de Troia, né? Que se diz que ocorreu essa Guerra de Troia. Enfim, não existe lá muita prova de que nada disso daqui aconteceu mesmo, tá? Mas é sensacional. E é importante dizer pra vocês também que a Ilíada, na época que ela surgiu,
porque assim, ela foi escrita depois de muitos séculos. Então assim, isso aqui vem da tradição oral, essas histórias eram contadas. Por isso que existe aquela coisa da questão homérica, né? O que é a questão homérica? Existem vários estudiosos que duvidam que Homero existiu. Eles têm provas, eles estudaram, se mataram de estudar, fizeram várias análises ali dos textos, foram vendo que os estilos de escrita mudam ao longo aqui de toda a epopeia. Então duvida-se que esse Homero existiu. Então não se sabe nem se essa guerra aconteceu, nem se Homero existiu e por aí vai. E aí alguém deve estar se perguntando aí, ué, mas se a Ilíada conta só um trechinho da Guerra de Troia, em que outra epopeia está contada a história inteira da guerra? Meio que não existe, tá? Uma epopeia com a história completa da Guerra de Troia, mas... E pra quem não leu a Odisseia vai contar a história de um dos heróis da Ilíada depois que a Guerra de Troia terminou. Então na Odisseia a gente vai ficar sabendo o que aconteceu com Odisseu ou com Ulisses nesse percurso que ele fez de volta para Ítaca, que era a casa dele, enfim. Então se você quiser saber toda a história de Troia, você precisa ler, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poemas épicos que fazem parte do ciclo épico. Agora olha só. Presta atenção no que eu vou ler pra você. Um catálogo de obras incluídas em 2 ciclos épicos, das quais sobreviveram intactas apenas a Ilíada e a Odisseia. Então se você quiser tentar ler todos esses trechos que vão formar toda a história de Troia, você vai precisar ler Cíprias, Ilíada, que é a segunda parte, Etiópida, Pequena Ilíada, Eliupéris, Nostoi, Odisseia, olha onde é que tá, olha a distância entre a Ilíada e a Odisseia. E por fim, a Telegônia. Então aí sim, você vai ficar sabendo tudo o que aconteceu antes, durante e depois da Guerra de Troia. Se você ler tudo isso daqui. Se você encontrar tudo isso daqui, né? Porque como o próprio autor do texto disse, só o que permaneceu intacto foram então a Ilíada e a Odisseia. Boa sorte aí pra você. Mas existem também outras formas de você ficar sabendo sobre isso. Existem muitos historiadores, muitas pessoas que escreveram romances sobre isso, como por exemplo a Mary Zimmer Bradley. Aí você vai dizer assim, poxa, mas que valor tem um romance escrito por uma mulher sobre a Guerra de Troia? Ela deve ter colocado um monte de mimimi aqui dentro. Você não conhece Mary Zimmer Bradley. Então ela escreveu isso aqui com muita base teórica. Isso aqui que eu tô mostrando pra vocês é o Incêndio de Troia. Então aqui sim, baseado tanto na parte histórica quanto na parte mitológica, Mary Zimmer Bradley reconstruiu a história de Troia. Mais pra frente eu pretendo reler esse livro e fazer vídeo pra gente conversar aqui no canal também. Além disso tudo, uma coisa muito bacana que o professor André Malta vai dizer também naquele vídeo que eu recomendei, é que a Ilíada, gente, era o grande código de conduta da sua época. Qual seria o código de conduta da nossa época ainda, né? Seria a Bíblia, né? Então pensa que isso daqui era meio que a Bíblia, então, daquela época para aqueles povos. Então eu até anotei aqui o que o professor diz. Ele vai dizer então que a Ilíada era a lição de moral para quem vivia naquela época, era o código de conduta e comportamento, e trazia muitos exemplos do que era justo e injusto. Só que, ele vai frisar isso e eu concordo, ele vai dizer o seguinte: o poema não se reduz a uma visão meramente moralista. Então não existe bem e mal. Uma coisa que me irrita muito naquele filme Troia é aquela coisa de mostrar o Aquiles como um fanfarrão e o Heitor como um grande herói, o cara que se sacrificou para salvar a família, enfim. E não é bem assim. Quando você vai ler aqui a Ilíada, você vai ver que o Aquiles tinha lá a sua razão para fazer o que fez. Mas tá, pera lá, vamos contar um pouquinho então o que se trata essa ira de Aquiles. Aquiles lutava então pelo lado dos gregos contra os troianos, certo? Para chegar até Ilion, os gregos precisaram então tomar todas as cidadezinhas que ficavam em volta dessa cidadezinha murada, certo? E sim, o estopim para essa guerra entre os gregos e os romanos foi o rapto, entre aspas, de Helena. Então Helena era a esposa desse rei grego que se apaixona por um príncipe troiano, e esse príncipe é rapto e leva para Troia. Então por isso que começa essa guerra. Os gregos querem de volta a Helena, que era a mulher mais linda do mundo, beijada pelos deuses, aquela coisa toda. Então por isso que essa guerra, essa tomada de cidadezinhas até chegar a Ilion tá acontecendo. Numa dessas cidadezinhas, Aquiles e os seus comandados ali destroem um templo a Apolo e pegam para si as mocinhas que ficavam lá dentro, né, as sacerdotisas. E essas sacerdotisas, elas eram às vezes filhas da nobreza, virgens meio que santificadas, então era uma grande coisa você ter uma sacerdotisa de Apolo nos seus espólios. Apolo. Então um dos espólios do Aquiles durante essa luta foi Briseida.
essa sacerdotisazinha. Enquanto Agamenon, outro rei grego, também irmão do Menelau, aliás, ficou com outra moça chamada Criseida, filha de Crises. Criseida era a principal sacerdotisa de Apolo. E aí Crises vai lá buscar a filha e diz pra ele assim, olha só, se você não me devolver minha filha, Apolo vai mandar umas pragas aí pra vocês. Agamenon, lógico que olha pra ele e fala, não vou devolver sua filha. E aí o que acontece? Apolo mata geral, manda várias pragas, aquela coisa toda. O exército grego tá lá em petição de miséria, até que o pessoal convence Aquiles a ir lá conversar com Agamenon e dizer pra ele, olha só, devolve aí essa menina, né? Aí ele diz, ok, eu devolvo, só que eu vou pegar a Briseida pra mim. E é isso que ele faz. E aí Aquiles fica pé da vida, porque como assim? É meio que tirar a honra do guerreiro quando você tira os espólios dele, entendeu? Aquiles fica pé da vida e fala, ok, pegou a Briseida, não vou mais lutar. Vai pra perto das naus, ali os navios dele, e fica lá, vivendo ali no acampamentozinho. Aquiles é filho da deusa Tétis. Tem um momento aqui que é bem vergonhoso, eu diria, que é o momento em que ele vai chorar as pitangas pra mãe dele. Ah, pai, ele pegou a minha Briseida. Então é até meio engraçado você ver aquele homenzarrão, né, o grande herói daquela época, chorando porque perdeu a menina, enfim. Então eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, mas note que durante toda a Ilíada existe a interferência dos deuses do Olimpo. Eles estão o tempo inteiro manipulando esses homens. Eles chegam a fazer grupinhos, né? Eu sou o time Troia, eu sou o time Grécia, e fica assim, entendeu? E os deuses brigam entre si também. Só que com essa birra toda do Aquiles não querendo voltar pra guerra, o que acontece? Não vou dizer assim que os gregos vão ficar em petição de miséria, porque eles têm outros heróis ali no meio. Eles têm os dois Ajax, eles têm o Odisseu, eles têm o Enéas, eles têm umas pessoas bacanas ali lutando também. Só que Aquiles é Aquiles, né? Faz falta pra caramba. Chega uma hora ali que depois de, sei lá, 35 dias, nessa lenga-lenga aí de Aquiles lá, birrento, não querendo participar da guerra, o primo dele, Patroclo, que era o humano preferido do Aquiles, chega pra ele e diz assim, então tá legal, você não quer lutar, mas me deixa pelo menos usar as suas armas, porque aí o pessoal vai achar que eu sou você, vai aumentar o moral ali do exército, a gente vai conseguir ganhar aí umas batalhas. Aquiles fala, ok, pega aí minhas armas. E nisso o que acontece? Heitor, que durante a leitura de Ilíada aqui, eu percebi que ele é um grande mimadão, além de ser também um grande guerreiro, etc. Mas assim, ele é muito estragado pelos deuses. Então ele tá ali numa luta que tá ficando difícil, talvez ele perca. O que os deuses fazem? Colocam uma nuvem assim em volta dele e tal. E aí ele fica invisível, e aí ele ganha a batalha, entendeu? Acontecem umas coisas assim com ele. Então ele tá muito mal acostumado. E aí o que acontece? Ele vai lá e mata o Patroclo achando que era o Aquiles. E aí uma grande questão que o pessoal faz, porque só assistiu aquele filme ou porque leu alguma versão mais amenizada da história, é ficar abismado com o que Aquiles vai fazer. Então Aquiles fica iradíssimo com essa história do primo dele ter sido assassinado por Heitor, e ele vai lá e confronta Heitor, mata Heitor. O que ele faz? Ele amarra o corpo do Heitor na biga dele, que é aquele carrinho que fica pra trás assim dos cavalos, amarra naquilo e fica dando voltas ali com aqueles cavalos, com o corpo do Heitor sendo arrastado. Enfim, é uma coisa horrível isso que ele faz. Não estou dizendo que ele está certo. Só que Heitor, quando estava lá achando que tinha matado Aquiles, e depois quando percebeu que tinha matado o preferido de Aquiles, que era o Patroclo, ele começa a dizer que ele vai fazer aquilo. Aliás, ele começa a fazer aquilo. Amarra o corpo do Patroclo e faz a mesma coisa. Só que eu não entendi por que gerações passaram achando que Aquiles era um abominável porque tinha feito isso. O Heitor tinha feito antes. E pior, ele queria, depois de fazer esse sambinha todo aí com o corpo do Patroclo, ele queria jogar o corpo do Patroclo pros cães. Então tem toda uma corrida ali do Enéas e do Ajax, se eu não me engano, para recuperar o corpo do Patroclo antes que não sobrasse nada para eles poderem fazer os rituais deles, né, de entrega do corpo para Hades, aquela coisa toda. Então assim, nada de ficar achando que Heitor era bonzinho, não. É aquilo que, né, o professor disse, eu vou repetir, ó. Não há bem e mal no poema. O poema não se reduz a uma visão meramente moralista. Os dois estão errados na história. Aliás, se você parar pra pensar que eles estão sendo manipulados por deuses, os deuses estão errados nessa história. Uma coisa interessante também é que assim, você tem Zeus, que tá mandando na parada toda, e você tem os deuses tentando fazer com que Zeus mude de ideia. Então tem umas cenas assim de Hera, né, a esposa dele, usando de seus dotes femininos e sua sexualidade para fazer Zeus dormir num dia, para que ela manipule os guerreiros do jeito dela, enfim, tem umas coisas assim que acontecem. Só que logo no início da Ilíada, eu vou ler aqui para vocês. Canta, ó Deus, a cólera de Aquiles, o Pelida, filho de Peleu.
mortífera que tantas dores trouxe aos aqueus e tantas almas valentes de heróis lançou no Hades. Então a ira de Aquiles é responsável por todas essas mortes aí, ficando seus corpos como presa para cães e aves de rapina, enquanto se cumpria a vontade de Zeus. Ou seja, toda a guerra, todo o desfecho, tudo aquilo que aconteceu durante a guerra de Troia era a vontade de Zeus. Zeus sabia o que ele estava fazendo. O que o leitor não sabe é quais são as intenções de Zeus, por que ele está fazendo aquilo. Mas é isso então. Agora com relação ao filme, que eu não gosto nem um pouco, e esse outro professor aqui desse outro texto, deixa eu ver aqui, professor mestre Ivan Vieira Neto também concorda comigo. Ele vai dizer o seguinte sobre o filme Troia, né? Troia, de 2004, escrito por David Benioff e dirigido por Wolfgang Peterson, conquistou rápido sucesso nas bilheterias de todo mundo, especialmente pelo elenco. Temos Brad Pitt como Aquiles, hein? Distribuído pela Warner Brothers, Troia é uma absurda reinvenção da obra original, marcada pela ausência completa das divindades e por reviravoltas que culminam nas mortes de Menelau. Aí olha só, Menelau assassinado por Odisseu durante a invasão grega à cidade troiana, Agamenon que acaba morto por Briseida. Briseida era só o spoiler ali do Aquiles, ela nem tem muita voz aqui na Ilíada. E Aquiles atingido nos calcanhares por flechas disparadas por Paris. Só lembrando que assim, a Ilíada termina exatamente quando acaba a ira de Aquiles. Então o que acontece? Ele tá lá sambando em cima do corpo do Heitor, até que o pai do Heitor vai lá, todo humildezinho, dizer, olha só, será que você podia me devolver aí o corpo do meu filho pra eu poder fazer as honras certinhas e tal? Ele apela pro emocional do Aquiles, diz pro Aquiles, olha só, pensa no teu pai que também é velhinho, que tá lá te esperando. E aí a Ilíada termina quando Aquiles devolve o corpo então pra esse pai. E ainda ele diz o seguinte, olha só, quantos dias você precisa aí pra fazer o velório do seu filho? Então esses dias a gente não vai lutar. E é isso, a gente não fica sabendo o final da Guerra de Troia. O que a gente vai ter de informações aqui sobre a guerra toda, sobre o background desses personagens e tudo mais, virão através de conversas entre eles. Então não é que aqui a gente não vai ter nenhum registro do que aconteceu nos outros momentos da Guerra de Troia, não. Aqui a gente vai ter bastante coisa também. Vão vir por meio das digressões do autor ou dos autores e durante essas conversas, como eu disse pra vocês. Mas não é uma coisa linear, você não vai ficar sabendo o começo, meio e fim, pra isso vocês sabem, né? Já falei pra vocês, tem que ler todas aquelas epopeias do ciclo épico, certo? Outra coisa que eu queria comentar com vocês também é que eu achei muito engraçada a forma como Helena fala de si mesma, né? Porque ela se sente culpada durante toda a Ilíada e provavelmente durante toda a Guerra de Troia. Aqui já estamos no 10º ano de guerra. Então ela vai botar a si mesma como assim, eu sei que eu sou uma cadela, uma miserável, assim, coisas piores que ela vai dizer de si mesma aqui ao longo do livro. E tem também um momentozinho meio discrepante aqui da Ilíada, que é um momento em que o Príamo, né, o pai ali do Heitor, sogro novo da Helena, chama ali pra ficar na beiradinha do muro de Ilion e vai pedindo pra ela dizer quem era quem. Pô, depois de 10 anos, como assim você não sabe quem é quem, amigo? Aí ela vai dizendo, aquele ali é o Aquiles, filho de não sei quem lá, aquele ali é o Enéas, filho de não sei quem, vai... 10 anos! Mas enfim, fica a dica pra vocês então, de um livro incrível, difícil no começo, mas assim, insista na leitura, tá? Se você quer uma leitura que você sabe que vai fluir um pouco mais, já pega direto a tradução do Frederico Lourenço. Mas é aquilo, a gente vai pegar então uma ação mesmo, uma parte da ação da guerra. Muita coisa vai acontecer, você vai ter aqui várias descrições das lutas, das batalhas, muitos diálogos interessantes entre os deuses ou entre os heróis. E é uma história muito bonita, tem aquele canto em que Heitor vai conversar com a esposa antes de ir lá brigar com Aquiles, que é muito bonito. O último canto também, quando o pai do Heitor vai lá pedir o corpo do filho de volta, também é muito bonito. Enfim, gente, incrível, vale muito a pena a leitura. Já estava quase terminando o vídeo quando eu me lembrei que eu precisava comentar com vocês mais um pouquinho sobre a tradução do Haroldo de Campos e com a mãozinha do Trajano Vieira também. Num dos textos deste livro aqui, o autor Roosevelt Rocha vai dizer o seguinte: a preocupação com a criação e a manutenção de um ritmo semelhante àquele presente no original não encontramos na tradução de Ilíada de Haroldo de Campos, nem na Odisseia de Trajano Vieira. Convém falar das duas em conjunto porque os dois tradutores foram grandes amigos e certamente um influenciou muito o trabalho do outro. Ambos utilizam versos de 12 sílabas e ambos realizaram traduções criativas, nem sempre muito fiéis, entre aspas, ao original grego, aplicando um método que por vezes lembra aquele seguido por Odorico Mendes.
mais de um século antes deles já tinha uma tradução do Eurico Mendes para a Ilíada. O resultado obtido por esses dois tradutores em algumas passagens pode tornar a compreensão do texto um pouco difícil para os não iniciados, principalmente para aqueles que não conhecem a língua grega. Então é isso. Eis o problema da tradução criativa. Eles inventaram muitas coisas aqui para poder caber direitinho na métrica romana. E vocês sabem, né, que as línguas elas nunca vão ser 100% equivalentes umas às outras. Então, né, se prepara, porque aqui tem muita invençãozinha do tradutor. Escolha a sua tradução da Ilíada de acordo com o seu gosto pessoal, tá? E é isso, eu vou continuar lendo bastante ainda sobre Guerra de Troia, como eu já tinha dito pra vocês durante aquele meu vídeo da minha última maratona, até a Odisseia, e depois eu me lembrei também que em novembro a gente vai ler Eneida, então vai ter muita mitologia e muitas histórias envolvendo esses heróis aí até o fim do ano aqui neste canal. Stay tuned! E é isso então, a leitura da Ilíada faz parte do meu desafio de 12 livros para 2016. Caso você não tenha visto, eu vou deixar o link aqui em cima e lá embaixo na descrição do vídeo também. E a quem interessar possa, o livro do mês que vem será O Tirante o Branco. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha, ajudar a compartilhar. Um beijo grande para todo mundo. Até mais!